Bom dia, graça e paz. Hoje, dia 4 de abril, estamos no 5º dia da caminhada, da campanha dos 40 dias de jejum e oração. Que bom tê-los conosco nessa manhã, que bom que você está aí conosco. Hoje, sexta-feira, estamos nos aproximando de mais um final de semana e que Deus esteja de uma forma especial abençoando-nos também nesse momento de mais um devocional. Esse ano, o tema, o caminho da santidade. Hoje, o título do nosso devocional que diz: Eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor. Baseado em Êxodo, capítulo 12, o versículo 12, que diz: Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. A palavra Senhor, nome que ocorre muitas vezes na Bíblia. Desde o Antigo Testamento, essa palavra ela é mencionada e, aliás, são vários os nomes de Deus usados nas Escrituras Sagradas. Um dos mais repetidos é Javé, que ocorre mais de 6.000 vezes. E convém destacar a importância desse nome Senhor, que nos lembra um conteúdo muito significativo à luz de todo o ensino bíblico sobre esse tópico. Então nós vamos estar assim estudando, nos aprofundando um pouco mais desse tema de hoje. Eu sou o Senhor, esse nome dado ao nosso Deus. Primeiro ponto, somente Deus é o Senhor. A palavra Javé, ela significa que somente Deus é o Senhor. Somente Deus é o Senhor. Ele é o Senhor, Ele é o Criador e sustentador do universo. Tudo está em suas mãos. Ele é absolutamente o dono de tudo. Não há ninguém igual a Ele, conforme Salmo 113, versículos 5 e 6. Por isso também é chamado por outro nome, de El Shaddai, isto é, a palavra El Shaddai significa o Todo-Poderoso. E essa expressão ocorre no mesmo versículo juntamente com o nome Javé, Êxodo 6:3. Então, nesse primeiro ponto aqui, nós vemos claramente que somente Deus, Ele é o Senhor. Existem tantos deuses no mundo atual em que nós vivemos, mas somente um é o Senhor. Somente um é o dono de tudo, o Criador do universo e, acima de tudo, que tem todo o poder. Segundo ponto, Deus tem todo o direito de conclamar todos os homens para adorá-lo, pois somente Ele detém o poder de proteger e salvar.
Aleluias. Por isso que o nome do Senhor é digno de todo louvor, de toda a adoração, porque somente o Senhor pode proteger a tua alma, a nossa vida. Somente Ele tem o poder de nos salvar. Ninguém escapa das suas mãos. É conveniente lembrar que na cultura e religião do Egito havia muitos deuses associados à figura de animais considerados sagrados, mas eles não puderam salvar nem homens, nem animais, quando o anjo da destruição matou os primogênitos daquele terrível noite, como castigo divino sobre os egípcios. Êxodo 12:12, Deus Javé é o Senhor. Todos nós conhecemos a história do Egito, nós podemos ler isso. Em uma das noites, passou um anjo do Senhor. E todas as casas, ou seja, todas as portas onde havia o sangue do cordeiro, nos umbrais das portas, o anjo passava. E nessa casa, o primogênito, ele não era morto. Então, somente Deus, ele tem todo o poder. Conforme nós lemos, por mais que houve e há tantos deuses, mas ninguém pôde resgatar, ninguém pôde salvar, ninguém tem esse poder. Terceiro ponto, assim o Senhor Deus é verdadeiramente o Salvador. O profeta Isaías declarou isto em nome de Javé. Isaías 53, versículo 3 diz: pois eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Seja ressaltado, portanto, que o próprio nome Javé contém a ideia de alguém capaz de salvar. É o único capaz de realizar uma salvação completa. Ele salva o corpo e a alma. Nenhum outro Senhor tem o poder de nos salvar. Um quarto ponto sobre eu sou o Senhor, onde nós afirma isso. Dessa forma, somente o Senhor pode ser adorado. Ao longo da história da humanidade, pelo desvio do coração pecaminoso, os homens têm feito deuses com suas próprias mãos, adorando coisas e até animais. Isaías 54, versículo 13 ao 17. Porém, o homem deve prestar culto, deve adorar somente a Javé, somente o Senhor. Lá no deserto, ao próprio diabo, onde nós conhecemos em Mateus 4:10, quando o Senhor Jesus foi tentado, e foi onde Jesus disse: somente ao Senhor Deus adorarás. Somente Deus é digno de ser adorado. Para além disso, o homem tem praticado a autoadoração, isso é, adoração a si mesmo. E no final do primeiro século de nossa era cristã, por exemplo, o imperador romano Domiciano se intitulava Senhor e Deus. Veja-se a que ponto pode chegar a idolatria. Queridos, somente o Senhor deve ser adorado. E o nosso último ponto, finalmente, o Senhor deseja que o sirvamos, porque Ele é o Senhor. E o salmista do Antigo Testamento conclama, Salmo 102, sirvam ao Senhor com alegria. A rigor, Deus não precisa ser servido por ninguém.
como se ele precisasse disso, de algo. Mas não devemos esquecer que sirvamos a Deus quando lhe prestamos culto e lhe obedecemos. Lembre-se também que o sirvamos quando atendemos às necessidades do próximo, pois Jesus nos ensinou que aquilo que fizermos ao próximo e a ele que fazemos. Mateus 25, 40. O Senhor é o Senhor. Ele é digno de ser adorado. Ele é digno de nós o servirmos. Ele é verdadeiramente o Senhor. Ele é o Deus soberano. Nós devemos adorá-lo, porque Ele é o único Deus, o único Senhor dos Senhores. A aplicação e oração de hoje. O que significa para você individualmente a declaração de que Deus é Senhor? Você reconhece a absoluta autoridade de Deus sobre a sua vida? Será que nós temos o nosso Deus como o Senhor das nossas vidas? É uma pergunta que nós podemos nos fazer, porque é muito fácil nós decorarmos versículos como Mateus 23:1, ou seja, Salmos 23:1, que diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. É muito fácil dizer que o Senhor é o meu Senhor. É muito fácil mencionar isso, mas permitir que Ele realmente seja o Senhor da nossa vida, vivenciarmos isso, vivermos isso, é totalmente diferente. Quando realmente temos Deus em nossa vida, que comanda a nossa vida, que direciona a nossa vida, onde permitimos realmente o Senhor dos Senhores direcionar em todos os sentidos, até o nosso falar, o nosso olhar, as nossas atitudes. Precisamos permitir que o Senhor seja o Senhor das nossas vidas. Quando lemos um texto bíblico, quando ouvimos uma palavra, e nós podemos afirmar e dizer: sim, Senhor, que assim seja. Acontecem situações em nossa vida que muitas vezes nós não gostamos, mas nós podemos dizer: sim, Senhor. O Senhor quis assim e eu aceito. Ter o Senhor Jesus como nosso Senhor nós nos contentamos com o que nós temos, com tudo que acontece em nossa volta, que possamos declarar realmente nessa manhã que Ele é o Senhor das nossas vidas, que possamos permitir Ele guiar a nossa vida e nunca nos esquecer que acima de tudo, acima de leis, acima da constituição humana, nós temos um Senhor que está nos céus, mas que está em nós, o qual nós devemos servir. Que o Senhor nos ajude a termos o Senhor em nossas vidas. A oração aqui nos diz: Senhor,
Quantas vezes eu quero ser Senhor de mim mesmo? Como isso é impactante. Quantas vezes eu quero ser Senhor de mim mesmo? Eu quero que as coisas sejam assim, eu quero que as coisas funcionem assim. Não. Eu não sou o Senhor de mim mesmo. O Senhor é meu Senhor. É Ele que dirige a minha vida. E a parte final aqui da oração diz: tenha misericórdia de mim e ajuda-me a me submeter à tua soberania, vencendo o próprio eu e permitindo que tu me governes. Que possamos permitir o Senhor governar a nossa vida. Porque a nossa carne, a nossa natureza carnal, precisamos mortificá-la todos os dias, para que o Senhor seja o Senhor das nossas vidas. Que Deus nos abençoe e nos conceda muita graça. Nós queremos mencionar aqui alguns pedidos de oração. Nós temos também os pedidos da nossa convenção, para estarmos hoje orando pelo Centro Administrativo de Campinas. Que nós temos o nosso centro, nós temos a nossa sede, a nossa CIB, que fica em Campinas. E hoje o pedido é para que nós oremos pelo Centro Administrativo, pelos colaboradores que servem no Centro Administrativo, pelos missionários que também estão servindo, que nós temos toda uma equipe que trabalha ali na sede, no centro administrativo da CIB. Que o Senhor possa continuar dando direção, possa estar abençoando. Queridos, vamos continuar orando pela vida do pastor Valdir Billert. Eu vi antes que a irmã Gerda está assistindo, não sei se o pastor Valdir também está acompanhando, mas nós queremos continuar orando pela vida do pastor Valdir. Queridos, também vamos intensificar nossas orações pela vida do nosso irmão Marcos Schultz, filho da irmã Darcila, que teve ontem uma piora considerável, e somente o Senhor para fazer um milagre na vida dele. Nós temos também aqui pedido de oração pela família de Rosa Alves. Nós temos recebido essa semana também para orarmos por uma família no Mato Grosso, que também está acompanhando. Vamos orar por nossas famílias, vamos orar por este dia e vamos orar também nessa manhã de uma forma muito especial. Que o Senhor possa ser o Senhor de nossas vidas e possamos permitir da liberdade do Senhor nos governar. Oramos ao Senhor. Pai amado, nós glorificamos, exaltamos o Teu nome. Tu que és o Senhor dos Senhores, e conforme nós temos ido nesta manhã, Pai, Tu és o Senhor, tudo está sob o Teu domínio, Tu criaste todas as coisas, nada passa desapercebido das Tuas mãos, do Teu olhar. Senhor Jesus, que possamos ter a coragem e a ousadia de permitirmos o Senhor governar a nossa vida. Tantas vezes nós queremos fazer do nosso jeito. Brigamos muitas vezes com o Senhor, reclamamos do Senhor porque assim, ó Deus, nos ajude. E nessa manhã nós abrimos o nosso coração e dizemos: Senhor, entre e governe a nossa vida. Seja o Senhor da nossa vida. Guie-nos, ó Pai, neste mundo de trevas que vivemos, no mundo de dificuldades,
no mundo de tantas adversidades, tempestades que se levantam. Senhor, nós queremos ouvir a voz do nosso Senhor. Nós queremos ouvir a Tua voz dizendo: meu filho, é por aqui. Oh Deus, nós queremos ouvir a Tua voz, nós queremos ouvir a voz do nosso Senhor. E nós apenas queremos dizer: sim, Senhor, eis-me aqui. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Pai, nós oramos pelo centro administrativo da nossa CIB, todos que colaboram, trabalham neste lugar. Abençoe, Pai. Abençoe, Senhor, todo esse trabalho. Em nome de Jesus, nós continuamos a orar pela vida do pastor Valdir, a sua esposa Gerda, as suas filhas. Oh Deus, Tu tens poder de restaurá-lo, de curá-lo. Fortifique, Pai, o seu servo. Oramos também pela vida do Marcos. Tudo está nas Tuas mãos. Tu és o Senhor dos senhores. Tu és o Senhor dos senhores e nós entendemos que basta uma palavra Tua. Assim nós o colocamos nas Tuas mãos, Pai. Oramos por todos que nessa manhã estão acompanhando esta live, vão acompanhar mais tarde, vão assistir. A nossa oração, que a bênção do Senhor esteja sobre nós. A nossa oração é que realmente o Senhor possa governar as nossas vidas. E nós clamamos, Pai, que esse governo esteja sobre nossas igrejas, sobre o nosso país, que está afundado em algo tão triste, afundado no pecado, afundado na corrupção. Olhe para a nossa situação do nosso país. Mais uma vez, Pai, nós oramos pelas nossas famílias. Guarde-nos, livre-nos de todo o mal, Pai. E assim pedimos a Tua bênção, a Tua direção sobre este dia. Tudo que formos fazer, direciona-nos, ó Pai. Guarde-nos, livra-nos de todo o mal. Nós assim oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Que você tenha uma sexta abençoada. E se Deus permitir, estaremos aqui amanhã de manhã às 6 horas. Um forte abraço. Que Deus os abençoe.